Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse episódio, mas é com muita alegria que a gente vai hoje começar o episódio 5 do Escutar Pode. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Todos são, lógico, mas o convidado de hoje, além de ser uma pessoa muito querida, é um especialista em direitos das pessoas com deficiência, Dr. André Coelho, advogado. Queria agradecer muito o seu aceite em estar participando aqui com a gente, junto com a Nath, junto com a Isa. Então, o tema do nosso podcast hoje é Ouvindo com o Coração, uma conversa sobre deficiência auditiva. Doutor André, muito bem-vindo. O microfone é seu. Dani, eu que agradeço o convite em participar aqui com vocês. Eu quero fazer já um destaque para quem está ouvindo a gente, né, para quem vai ouvir, quebrando até um pouco o protocolo, para dizer da honra desse convite, porque participar de alguns momentos nessa altura da minha vida, eu já vou completar agora em janeiro 30 anos de formado, 35 de profissão. É uma caminhada bem longa, né? Eu já achei que eu já tinha visto muita coisa na vida, mas a gente sempre vai aprendendo um pouco. E aí eu quero iniciar dizendo da minha honra em estar aqui com vocês. Primeiro, por estar ombreando profissionais tão dedicadas, tão bacanas como vocês, né? Tão experientes, que cuidam de uma questão que para mim é muito cara, mas principalmente porque nesse universo da deficiência, né? De pessoas com deficiência, eu tenho aprendido uma lição muito importante, que é o seguinte: é muito difícil, mesmo no nosso meio, né? Mesmo no nosso meio, nós encontrarmos pessoas, profissionais, quem quer que seja, que sejam tão acolhedoras e carinhosas como a Dani tem sido comigo esse tempo todo que eu tenho tido contato com ela. A Nath e a Isa eu estou conhecendo hoje. Já foi uma experiência bem legal, posso garantir. O pré-podcast... Já rolou metade do podcast. Pronto, olha só, eu já estou satisfeito, eu já podia até ir embora, mas assim, eu vou ficar em respeito à Daniela e à Nath. Pronto, vocês já entenderam, né? Mas tudo bem. E aí, gente, a Dani tem uma experiência profissional, uma categoria profissional que é invejável, mas não obstante isso, ela sempre me recebeu muito calorosamente, de uma maneira muito acolhedora, de uma maneira muito carinhosa, sem me conhecer, e isso é uma coisa muito rara nos dias de hoje. Então, quero agradecer a você, doutora Daniela, que eu, assim, acostumei chamar de Dani, né? E hoje é minha médica também. Então, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Mais do que a honra, o prazer de estar aqui com vocês, é muito bacana estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente que tem a agradecer, né, o convite, que você aceitou o convite, está aqui com a gente discutindo algo que, assim, que a gente percebe que é muito importante, não só para a gente, para orientar os nossos pacientes, mas são as dúvidas dos nossos pacientes, né? Sempre chegam questões abordadas, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, o que essa deficiência pode acarretar, enfim. Então, acho que hoje a gente vai sanar muitas dúvidas nossas e dos nossos pacientes, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estava ansiosíssima, né, com esse podcast. Deu para perceber. É verdade. Eu sempre falava, Dani, você tem que chamar aquele seu amigo, vamos encontrar logo a data. E ela falava, mas Isa, ele não mora aqui no Rio. E essa ansiedade é muito da nossa rotina, do nosso cotidiano, que a gente estava conversando, né, antes de iniciar, ou a quantidade de pacientes
que tem cheio e lotado de dúvidas, né? E nós trabalhamos com amor, com coração, e o nosso objetivo principal é sempre trazer a informação e ajudar, né? Então, qualquer informação que a gente possa ajudar os nossos pacientes surdos com a deficiência auditiva é muito importante e esclarecedor. Estou muito feliz de estar aqui, né? De trocar, de aprender, e acho que vai ser muito bacana, né? Essa próxima hora aí da gente conversando. Obrigada. E eu amei o título, né, do programa. Acho que vale a pena a gente até repetir. Muito bem, olha Tem só, tudo a ver, assim, com a gente. Ouvindo com o coração. E foi o doutor André que escolheu esse título. Parabéns, lindo. Uma conversa sobre deficiência auditiva, né? Então, para a gente introduzir, eu trouxe aqui, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente trazer para o nosso público a linguagem que ele possa entender. Então, nosso objetivo é que, assim, bater um papo informal para o paciente, para quem precisa, para o paciente com deficiência, entender. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer é a legislação. Eu trouxe ela aqui escrita, né, para a gente começar a conversar e tirar as dúvidas. Então, hoje, me corrija se eu estiver errado, porque não é minha praia, e pode ser que eu esteja errado muitas vezes. Hoje, a gente tem como lei, né, na legislação, define como deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis, tá? Ou mais, aferida por um audiograma. Audiograma é um teste auditivo, né? É uma avaliação auditiva que a gente faz em cabine, por um profissional, uma fonoaudióloga, treinada para isso. Então, eu vou ter uma média dessas frequências, dos limiares auditivos nas frequências de 500, 1.000, 2 e 3.000 Hz. Então, eu queria que você começasse falando sobre essa definição de deficiência auditiva, tá? O que ela engloba, se tem alguma... O que tem de atual, se isso aqui mudou, como é que está nesse primeiro ponto, o início, a introdução sobre deficiência auditiva. Vou te responder, mas para te responder essa pergunta, eu preciso começar com duas informações importantes. Primeira informação importante, que eu acho que é bem bacana de falar para quem vai nos ouvir, é que eu sou uma pessoa que tenho deficiência auditiva, né? Já há alguns anos, e isso me traz uma série de limitações, que acho que a gente vai falar delas daqui a pouco. E a segunda informação que eu quero trazer é sobre o tema, né? A Dani me pediu para apresentar para ela uma sugestão de tema. E por que eu sugeri esse tema? Muito simples. Como eu disse agora há pouco, eu já estou nessa praia da advocacia há 30 anos e eu comecei com o meu problema auditivo por volta de 2007, 2008. Achava que era uma outra coisa, né? A Dani que me disse a origem do meu problema era água, foi água. Eu passei a infância e adolescência dentro da água, então pode ter sido uma das causas, né? E aí, durante toda a minha vida profissional, eu aprendi a falar muito, explicar muitas coisas, fazer o que vocês estão me pedindo para fazer aqui agora. E eu fiz isso durante muitos anos. Quando o meu problema auditivo começou, e além da deficiência, eu tenho zumbido também, 24 horas, não é baixo, tá? A gente mascara o tempo inteiro, tenta mascarar, mas está aqui, nesse momento ele está aqui, né, comigo. Eu me vi obrigado foi uma obrigação, eu fui obrigado a uma condição nova que, para eu poder entender uma pessoa, obrigatoriamente, eu preciso olhar para a pessoa, olhar no olho e na boca da pessoa. Eu não consigo mais entender ninguém sem olhar para o olho e para a boca da pessoa. Em algumas circunstâncias, eu até falo, olha, eu tô olhando assim para você porque eu tenho deficiência auditiva, tá? Porque senão a pessoa pode ficar constrangida. Por que esse cara tá me olhando desse jeito assim, né? Às vezes é uma pessoa que não me conhece. Então, eu aviso. E isso mudou completamente a minha vida, pessoal. E isso com uma perda unilateral, né? Eu tenho uma perda de um lado que é
praticamente total, e do outro lado já tem um pouco de perda, uma perda média já também, né? Mas vamos considerar que seja só de um lado. E aí o que aconteceu para falar sobre o tema? À medida que eu fui tendo que exercitar isso, a escuta, a ação de escutar na minha vida mudou muito. Então, hoje, eu sou muito mais um escutador do que um explicador de coisas. E vocês não sabem como isso faz diferença na vida das pessoas. Ouvir uma pessoa, mas ouvir mesmo, de verdade. Ouvir o que ela quer te dizer, porque às vezes a pessoa falando, ela não consegue expressar tudo que ela quer, né? É muito legal. A gente consegue perceber se a pessoa está sendo verdadeira, se a pessoa está sendo honesta. A gente consegue perceber um mundo completamente diferente que eu não conhecia. A gente percebe essa diferença de mundo tecnológico, né? Mensagem escrita, como não tem sentimento, né? Você não faz ideia, Nath. Você não faz como ideia. Escutar, tu consegue ter a emoção. Você não faz ideia. E vocês não fazem ideia do ganho que eu tive com isso, com essa mudança. Porque eu hoje presto atenção ao meu neto, que tem 2 anos de idade, e ele se comunica comigo completamente diferente do que ele se comunica com todas as outras pessoas. Ele já percebe que eu tenho uma deficiência auditiva. Olha só. É incrível, incrível, incrível. Eu consigo entender palavrinhas que ele fala embolada que o pai e a mãe não conseguem entender. Porque eu não ouço ele só com o ouvido. Nossa, eu ouço também com o coração. E não é só ele, são as pessoas que eu converso durante o dia, são as pessoas com quem eu convivo, são as pessoas com quem eu trabalho, são as pessoas que eu encontro todo dia, e isso é uma mudança muito legal. Eu entendo que o nosso trabalho, seja o meu, né, como advogado, seja o de vocês, como profissionais da área de saúde, precisa perpassar por essa escuta com o coração. A empatia, né? Eu acho que quando a gente conversa e fala sobre deficiência, é impossível não vir essa palavra, né, na cabeça. Termos empatia e entender a dor do outro. Acho que isso que é o mais essencial e o mais importante. Porque a gente estava até conversando isso ali fora. É muito individual e particular de cada um. A deficiência, quando a gente se depara com ela. E quando se depara com ela, a gente precisa se reinventar, né? E fazer daquilo que é uma dor e transformar. E eu acho que essa sua experiência com o seu neto e a forma de se comunicar, porque a audição é apenas uma partezinha da comunicação. Nós, como fonoaudiólogas, a gente tem muito isso em mente, né? A gente se comunica com o olhar, a gente se comunica com a expressão, com a respiração, com levantar da sobrancelha, né? E essa é a forma gostosa que a gente tem, inclusive dentro do consultório, de mostrar para o paciente, olha, mesmo com o aparelho auditivo, você tem outras formas e alternativas para se comunicar e conversar e trocar. Porque esse é o objetivo da comunicação verdadeira. É a troca. Estenda a troca empática com o outro, né? Só completar, a Isa está coberta de razão, mas só para completar, eu diria que a minha experiência, pelo menos, me mostrou a necessidade de ouvir o outro sem barreiras, sem julgamentos, sem pré-conceitos estabelecidos. Quando a gente aprende que antes da deficiência tem uma pessoa, antes do cliente tem uma pessoa, antes do paciente tem uma pessoa, né? Aqui no estúdio tem 2 pessoas ali nos ajudando. São pessoas que têm as suas histórias, os seus estigmas ou não, as suas limitações ou não, que já sofreram preconceitos, com certeza, na vida, e que, assim como todos nós aqui, por alguma razão, né?
por algum detalhe do nosso corpo ou da nossa personalidade, nós já fomos julgados alguma vez. E aí, quando você escuta com o coração, você procura primeiro, ao invés de achar o estereótipo ou achar o defeito, você procura achar o que aquela pessoa realmente quer de você. Por isso que a palavra deficiente, ela caiu porque, não sei se vocês sabem por quê, porque deficiente, a origem, a etimologia da palavra em latim significa defeituoso. Eu tenho uma deficiência auditiva, mas eu não tenho um defeito. Tiraram todo o meu aparelho auditivo com as 2 cirurgias que eu fiz. Mas eu não tenho um defeito por causa disso. Isso não é um defeito. E é isso. Então, seriam essas 2 coisas para começar a responder. Né? O tema é bastante delicado. Dani, esse conceito que você colocou da questão bilateral não caiu. Ainda existe, mas eu quero colocar para vocês uma coisa muito importante. Nós temos na história da deficiência no Brasil que lembrar ou que aprender 2 coisas. Primeiro, essa história começa há muito tempo atrás, né? Não tanto tempo assim, mas algum tempo atrás, que começa a se consolidar com a Constituição de 88. Após a Constituição de 88, nós temos uma legislação que é muito bacana, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS. Essa lei orgânica traz, já em 93, um conceito de pessoa com deficiência, era outro termo que era usado na ocasião, e onde é criado o BPC, o benefício de prestação continuada, que é aquele auxílio de um salário mínimo que a pessoa idosa ou com deficiência de baixa renda recebe nesses casos, tá? Quando a pessoa tem esses requisitos aí. Então, lá em 93. Em 99, nós tivemos uma convenção na Guatemala, da ONU, que precisou ser feita para poder chegar a um conceito mais atual sobre deficiência. Um conceito que os países pudessem adotar para poder aferir isso em relação às pessoas, por várias razões. A Convenção da Guatemala iniciou esse trabalho e a ONU, em 2006, faz outra convenção em Nova York, que vai ser editada em 2007, que estabelece, a partir de então, somente em 2007, essa questão desse conceito de pessoa com deficiência. Esse conceito, eu já vou falar qual ele é trazido para o Brasil através de um decreto federal que dá a esse conceito uma aura, um peso constitucional. Então, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Desde 2009, nós temos um decreto federal que trouxe para dentro do ordenamento jurídico brasileiro o conceito da ONU de pessoa com deficiência, ok? Isso em 2009. Em 2015, nós temos, então, a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016. O artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão traz a definição exata do que é pessoa com deficiência e é o que nós temos hoje, é o que está valendo hoje. Eu fiz esse introito aqui para dizer para vocês o seguinte: qual é a definição, afinal de contas? Pessoa com deficiência é aquela que tem limitações. Estou falando com minhas palavras, tá? Para ficar bem simples para o pessoal de casa entender. Tem limitações de longo prazo, e longo prazo, entenda-se, mais de 2 anos. E estou falando do ponto de vista jurídico, tá, pessoal? Do
ponto de vista jurídico, mais de 2 anos, limitações de natureza física, é bem simples de entender, física é bem simples de entender, mental ou intelectual, aí já complica um pouco, porque entra em critérios científicos que se misturam um pouco, o autismo está onde nisso? Porque são subjetivos, Pronto, né? Ou sensoriais, que é a nossa praia aqui, né? Todos nós entendemos bem, ouvido, olho, essa coisa toda. Pele, tem a alopécia, que é uma patologia que afeta muitas pessoas, que é considerada uma deficiência. Não sabia. Pronto. Você vai saber de um monte de coisa legal aqui hoje, pode ter certeza. Olha só, a alopecia areata, aquela que a pessoa, por várias questões, acaba perdendo áreas existentes. Sim, exatamente. Olha só. Exatamente, que legal. Tá vendo? Então, aí, bom, continuando o conceito. Então, pessoa com deficiência, que tem limitações de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, e aí é muito simples. Se ele desligar o som agora que eu estou ouvindo nesse ouvido, eu não ouço mais nada, porque tamponou aqui o meu ouvido, que eu ouço um pouco, então já era. Eu vou ouvir só um ruído do ambiente e não vou entender o que vocês vão falar. E o teu zumbido. E o meu zumbido. Pronto. Isso. Bem lembrado, Nath. Olha só, olha a minha barreira. Olha a minha barreira. Imagina eu dentro de um metrô. E é interessante, porque a gente se fala muito de perdas unilaterais, bilaterais, mas o zumbido também traz um problema sério. É uma barreira, um impacto, né? Eu vou falar das barreiras emocionais já. Mas só para vocês entenderem o drama. Imagina eu dentro do metrô, começa uma gritaria por conta de um assalto no outro vagão e tem um tiro que eu não consigo identificar de onde veio. Se veio da esquerda, se veio da direita. Eu corro para que lado? Fala para mim. Vai a multidão, né? No caso, mas nem sempre, amiga, eu vou te falar uma coisa. A localização sonora é fundamental para a segurança. Você pode ter certeza. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Verdade. O caminho da multidão nem sempre é o melhor. É o mais seguro. Então, eu já passei por algumas situações de quase ser atropelado. A localização sonora traz segurança, né? E quem tem deficiência auditiva unilateral não consegue ter a localização sonora, saber de onde está vindo o barulho, a fala. Se eu dirigir com o vidro do carro aberto, já era. Eu não sei mais onde eu estou. Porque a tua perda auditiva é da esquerda. É aqui na esquerda. E outra, dependendo do volume do ruído, eu tenho náusea. Eu tenho que sair do lugar. Bom, interação com uma ou mais barreiras traz para essa pessoa limitações que colocam ela numa posição de diferença em relação às demais pessoas, para que ela tenha uma vida em sociedade plena e efetiva. Esse é o conceito de pessoa com deficiência. Aí eu vou dar um exemplo bem simples para você de deficiência que ninguém fala. Vocês acham que uma pessoa com 280 quilos de peso é uma pessoa relaxada, desleixada, sem vergonha? Não necessariamente. Às vezes ela tem um problema de saúde, que inclusive pode ser até emocional, que levou a ela àquela condição. Sim. Essa pessoa consegue tomar um ônibus? Não. Ela não passa... consegue andar de avião. Vocês não conseguem nem levantar da cama, né? Pronto. Então quer dizer que você está falando que uma pessoa que é obesa mórbida hoje é considerada uma pessoa com deficiência pela legislação brasileira? Sim. Sim. Outro exemplo bem simples. Vocês já ouviram falar de fibromialgia? Sim. Já? É uma coisa terrível para quem tem. Eu conheço pessoas que não conseguem levantar da cama. Viver, né? Não conseguem viver. A fibromialgia gera uma limitação para a vida dessas pessoas? Sim, gera uma limitação. Com certeza. Então, Dani, olha só. A surdez bilateral gera limitações para a vida das pessoas? Claro. Sim, com certeza. A surdez unilateral, será que gera?
Sim, claro. Você se convenceu? Não, eu sempre fui convencida. Pelo amor de Deus, eu sempre fui convencida. Até porque a ciência e todos os dados científicos mostram e apontam a importância de reabilitar. O que eu queria levantar e perguntar é em relação legal à lei, o que está por trás de pessoas quererem vetar, né? E que é isso que eu acho que é importante a gente pensar se é uma questão de custo, porque benefício existe, mas qual a questão do custo da grande massa para a União? Qual a questão do custo para o plano de saúde? Você fala do impacto financeiro. Do impacto financeiro, e se esse impacto financeiro é um dos argumentos de a gente não conseguir romper essa barreira a favor dos surdos unilaterais, a favor dos obesos, a favor dos que têm alopecia. Eu acho só que tem que falar um pouquinho sobre isso que está tramitando nessa lei. Eu acho que seria interessante. Legal. Que tem pessoas que não sabem, né? A Isabela falou de veto, né? E existe um veto e saber o porquê, né? Vamos lá. O que está rolando hoje discutido aí na Câmara? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria só então fechar essa primeira etapa. Isso que a gente tem aqui como legislação para pessoas com deficiência auditiva, focando, né? Então, essa pessoa, em tese, que se enquadra dentro dessa legislação, ela tem os direitos assegurados, ou seja, vai ser tranquilo para um paciente que chega para mim e fala: doutor, olha, eu tenho uma perda de 50 dB na média, é garantido que eu vou ser considerado um paciente portador de deficiência? É causa ganha? Ou não? Vamos lá. Você agora fez a pergunta mais difícil que você poderia fazer. Ai, meu Deus, do milhão. É do milhão. Você quer deixar... Não, a gente pode... Eu vou responder, faço questão de responder e a gente pode encerrar, tá? Porque aí já foi tudo, vai ser tudo. Olha só, o que acontece? Vocês vão entender. E eu vou explicar para vocês contando uma história, tá? Eu tenho um amigo aqui no Rio que se chama Geraldo Nogueira. Geraldo é o atual presidente da diretoria da pessoa com deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Há 30 anos atrás, o Geraldo teve um acidente aqui no Rio de carro, ficou paraplégico. Ok? Anda de cadeira de rodas, é uma pessoa sensacional. Não tem nenhum tipo de incapacidade laboral, mas tem as limitações e barreiras de um cadeirante, ok? 30 anos. Há 3 anos atrás, ele falou assim: André, eu já sou aposentado, porque eu fui servidor público, mas eu contribuí uns anos com o INSS, será que eu não consigo uma outra aposentadoria? Eu falei: Geraldo, deixa eu olhar para você. Aí fui olhar a situação dele, tinha condição de ter uma segunda aposentadoria, porque ele tinha tempo de contribuição suficiente. Falei: cara, vamos entrar com essa aposentadoria, vai ser mole, né? Assim, mole, doce. No sentimento, tranquilo. Qual vai ser a dificuldade né? Aposentadoria da pessoa com deficiência? Fomos para o INSS. Ele passou pela perícia médica, passou pela perícia social e, para surpresa de todo mundo, resposta escrita do INSS: não foi considerado pessoa com deficiência. Mas embasado em quê? Na avaliação que eles fizeram, médica e social. Então, Aí queridas... fica difícil. Então, queridas, você vê como olha só. Nós Tudo vivemos num país que direito é uma coisa e justiça é outra coisa. Nós vivemos num país onde direito é uma coisa e acesso a esse direito é outra coisa. Então, mesmo com uma pessoa que tem paraplegia, eu não posso afirmar, infelizmente, eu não posso afirmar que essa pessoa tem os direitos dela garantidos. Essa palavra que você falou aí, você me garante que
Não posso nada. garantir. Nada. Não posso garantir. Eu vou te dizer por que eu fiz essa pergunta. Porque eu escuto isso toda hora, né? E essa é a pergunta que me fazem. Olha, eu posso ser enquadrado, é o famoso enquadramento. Falo, olha, você tem aqui a sua perda. Essa perda, pela legislação, você, em tese, sim, mas você tem que avaliar, você tem que procurar um advogado, procurar saber mais se você vai realmente chegar a receber os benefícios e tudo, porque eu já, portanto, já conversar com você, aprender com você, assistir as lives, assistir os episódios no YouTube, a gente aprende que não é assim tão simples, né? No bilateral, onde já tem ali uma legislação... Para nenhuma pessoa com deficiência. Para nenhuma. Eu tenho falado muito com o grupo de surdos unilaterais, aí já entrando nessa parte, Nath, que você tocou, do projeto de lei 1361 de 2015, que equipara as pessoas com surdez unilateral às pessoas com deficiência. Eu falo muito isso para eles. Olha, vamos lutar por essa lei, para que ela seja aprovada. Vamos lutar antes, né, do veto, né, que a Isa mencionou aqui. E depois do veto, Isa, que vai completar 1 ano agora em dezembro, vamos lutar para a derrubada do veto, inclusive hoje, dia 9 de novembro, que é véspera do meu aniversário. Olha. Entendeu? Temos uma votação marcada, sessão conjunta do Congresso Nacional, agora para meio-dia. A gente não sabe o que vai acontecer, porque as últimas sessões o veto foi tirado de pauta por questões políticas. Aí eu já vou responder sua pergunta já, mas eu preciso passar pela questão da Nath primeiro. O que acontece é que eu falo muito para esse pessoal, que eu tenho conversado muito com eles, que mesmo que nós tenhamos a derrubada do veto, hoje ou a qualquer momento, isso não vai finalizar a questão. Nós vamos ter uma lei que vai ajudar, vai reforçar no argumento? Sim, mas isso não quer dizer que, por exemplo, a partir de segunda-feira, se o veto for derrubado hoje, eu vou me inscrever num concurso público na cota de pessoa com deficiência, no caso surdo unilateral, e que eu vou passar pela banca avaliadora. Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas para a cota você faz a prova escrita, objetiva, subjetiva, e depois você passa por uma banca avaliadora. Banca essa que deveria ser composta por especialistas para cada... Certo ou não? Certo ou não? Certo. Sim, porque tem avaliação que a gente consegue validar exatamente o que a gente estava conversando, né? Qual é o percentual de fala que o paciente tem acesso quando ele tem uma perda unilateral, quando ele tem uma perda bilateral, quando ele tem uma perda em rampa, né, que é um escorrega. Por isso que a média tritonal ou quadritonal não faz muito sentido, porque é mais fácil, é muito mais comum, né, o percentual de perdas em rampa, onde o agudo esteja muito mais comprometido do que os graves. Que é a questão do 4.000. Que é a questão do 4.000. Então, quando a gente pega o audiograma e faz 250, 500, 1.000, 2 até 8, muitos pacientes têm os graves preservados e tem o 8.000 lá com uma perda severa. A maioria, o percentual é altíssimo. E a média tritonal fica acima do que a lei diz que seria considerado um paciente com uma surdo. Quadritonal. É claro, é óbvio que aquele paciente com uma perda em rampa, ele tem as suas limitações e as suas questões, como os que têm as perdas unilaterais, né? E é muito subjetivo. Então, eu acho que a bandeira é por aí. Pelo que, na minha opinião, é ter profissionais especializados, né, e que tenham condições de saber validar se o paciente, para ajudar ele, né, a conseguir entender se ele tem as dificuldades ou não tem as dificuldades para poder garantir os seus direitos. Deixa eu te contar uma outra história, em cima disso que você acabou de falar.
A gente está no Rio de Janeiro, aqui, hoje, 9 de novembro de 2023. É uma cidade que tem uma estrutura de saúde, em comparação ao Brasil como país, boa. Considerado boa. Grande centro. Pronto. Né? Estamos aqui num grande Rio, centro. São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória no Espírito Santo, Porto Alegre, Florianópolis, daí para fora já começa Salvador. Isa, eu atendo pessoas em comunidades ribeirinhas no interior do Pará. Se eu botar esse vídeo do que você acabou de falar para esse pessoal, eles não vão conseguir alcançar o que você acabou de falar. Não porque você tenha falado errado. O que você falou é sensacional. O que você falou me comove a ponto de achar assim, cara, eu acho que eu não vou ver essa realidade. Meu trabalho de mestrado é justamente nesse aspecto da avaliação biopsicossocial. Eu quase entrei em depressão durante a preparação do meu trabalho. Quase. Se eu não tivesse ajuda, talvez eu teria até entrado em depressão, porque as decepções foram tão grandes. Eu tenho mais de 3.000 relatos de pessoas que passaram por avaliações médicas e sociais, INSS, servidores públicos, que é chocante, é chocante. Agora, pensa comigo uma coisa. Para você fazer uma avaliação de uma criança ou de um adolescente, né, eu acho que é bem a praia de vocês, né, que mora na região ali do Vale do Jequitinhonha, não sei se vocês conhecem, é uma região de Minas Gerais que é muito pior do que vocês possam pensar nesse momento em termos de limitação de estrutura, de condições, de tudo que vocês possam pensar. De acesso, né? Especialmente de comida. Comida. Como é que você faz uma avaliação para dizer se essa criança tem ou não tem que ter acesso, olha o que eu estou falando, a um benefício de um salário mínimo para a mãe dela poder comprar arroz e feijão, que essa avaliação não seja feita por profissionais do calibre de vocês? Que tipo de profissional que vocês acham que vai fazer esse tipo de trabalho lá no Vale do Jequitinhonha, lá no interiorzão da Amazônia, ou lá nas comunidades ribeirinhas do Pará? Quem que vocês acham que faz isso? Vocês realmente acham que tem profissionais que tenham 10%? Não estou desmerecendo ninguém, não. Mas o problema é que esses profissionais não estão nesses locais. O buraco é muito mais embaixo, né? A gente está falando de uma questão política, econômica, que deveria ter grandes centros, né, com profissionais especializados, mas mesmo eu acho que aqui nos grandes centros, no Rio de Janeiro, São Paulo, pelo que a gente está conversando e embasado no que a lei diz, pelo visto, existem ainda as dificuldades, né? Que precisam... Vou te contar uma coisa muito legal. Eu gosto muito de contar história, né? Eu acho que as histórias, elas ilustram a realidade. Há 7 anos atrás, eu comecei um canal no YouTube. E, assim, despretensiosamente, meio que na onda da turma e tal. E aí, eu comecei a falar de algumas questões ligadas à minha situação. Eu comecei a contar minha história ali. E começou a chegar gente fazendo um monte de perguntas, e eu vi que aquilo ali poderia se transformar numa plataforma de informação. Tá? Resultado. Essa plataforma de informação hoje vai estar perto já dos 100.000 inscritos. Eu não sou dedicado a esse trabalho, esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é advocacia. E esse número, ele só chegou a isso por conta do que a Isa acabou de falar. Porque o buraco é muito mais embaixo do que vocês imaginam aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Por quê? A primeira barreira que existe é a barreira informacional.
não existe esse tipo de informação. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar uma informação para vocês que eu tenho certeza que vocês desconhecem. Vamos lá. Capaz que a Dani saiba, porque já deve ter ouvido falar. Aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro município, e no estado de São Paulo, nós temos legislação dizendo que a surdez unilateral é deficiência, sim. Opa! Em outros estados também, e em muitos outros municípios também. Peraí, isso não é um contrassenso? Por que a gente está falando hoje de uma votação que vai ter lá no Congresso Nacional? De uma lei federal que considera e que a gente está lutando para derrubar, e municípios e estados do Brasil já reconheceram. Não parece um contrassenso do ponto de vista científico médico? Parece uma coisa meio bagunçada, né? Assim, pô, federal não quer, aqui tem. Assim, como é que o advogado vai trabalhar com isso? Vamos lá. Então eu vou dar um exemplo prático para quem mora no Rio de Janeiro. E um caso de sucesso, assim. Vamos lá. Eu acho que é importante a gente pensar, assim, com um olhar otimista. Pronto. Assim, a gente pelo menos dá assim, aquela luz no fim do túnel de que existe como correr atrás dos seus direitos. Pronto. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Assim, a gente tem condições de procurar e ajudar esses surdos a conquistar os direitos deles, né? Eu acho que seria bacana você contar um caso de sucesso. Ariano Suassuna costumava dizer que ele não era nem otimista nem pessimista. Ele era um realista esperançoso. É bom. Então vamos lá, realista eu me pareço muito com ele nesse aspecto, tá? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que existe uma lei municipal dizendo que a surdez unilateral é deficiência. Se você for lá no Detran, ali na Presidente Vargas, com a sua identidade antiga e com o seu laudo médico de surdez unilateral, você consegue tirar a segunda via do seu RG, incluindo a observação pessoa com deficiência. Olha que legal. Essa simples ação dá a você acesso à meia entrada em show, teatro, cinema, qualquer evento cultural. Tá? Essa simples ação dá ao seu acompanhante 80% de desconto em viagens aéreas para todo mundo. Que maravilha. Para todo o mundo. Era isso que eu dá queria. o número dessa lei, manda pro meu WhatsApp pra gente. A gente está sorrindo. Agora, tá vendo? Eu começo com as histórias tristes. Eu conto Já as histórias estava aqui engolindo seco. Calma aí, rapaz. Calma, o negócio não acabou ainda. Olha, calma. Então, olha que legal. Pois é, isso são 2 exemplos só. 2 exemplos. Bom, vamos lá. Vamos esticar essa história, tá? Nos estados como São Paulo, por exemplo, que já tem uma legislação relativa a isso, eu consigo, além dessas 2 coisas que eu falei, isenção de IPVA e reembolso dos últimos 5 anos com juros de correção monetária. Caramba. Opa! Do Rio não consegue. Para aí. Calma Aí, olha, você já saiu do zero mas ela em 2 segundos. A gente dá o dedo, ela já quer o braço. Ela saiu da depressão profunda até... Animou, né? Pronto. Além do IPVA, você consegue também isenção de ICMS para aquisição de carro, né? de carro usado ou novo. E junto com o IPVA. Só o ICMS e o IPVA, você já tem uma redução de quase 25% aí do valor do veículo. Tá? Existem casos de pessoas, e inclusive eu mostrei isso recentemente no meu Instagram, de pessoas com surdez unilateral, não obstante nós não termos uma lei federal ainda, que impacta principalmente, Isa, em questões previdenciárias e de concursos públicos federais. Tá? Basicamente isso. Estaduais, sim, aqui no Rio. Não. Não? Municipal. Só municipal. Por enquanto. Tá? A gente está mexendo numa lei estadual para isso. E aí, vamos lá. Mas se vier a lei federal, acabou o problema. O que acontece? Se a pessoa tem a surdez unilateral,
né? Não obstante nós não termos uma lei federal, ela pode pedir uma aposentadoria, por exemplo, que hoje a aposentadoria é uma coisa muito importante de vocês saberem. Tá? Aposentadoria é para quem paga INSS. Ok? Uhum. Essa é a primeira condição. A aposentadoria da pessoa com deficiência hoje é o melhor tipo de aposentadoria que existe dentro da lei previdenciária. Não existe outro tipo mais benéfico, mais vantajoso do que a aposentadoria da pessoa com deficiência. Existem casos de pessoas com surdez unilateral que já conseguiram aposentar? Sim. Porque o juiz entendeu que era... Porque ela levou... Aí que eu queria chegar. Eu acho que nós estamos fazendo um roteiro aqui muito legal. Jurisprudência, né? Um roteiro muito bacana aqui, né? Que é o seguinte, começamos num tom assim, um pouco mais... falando das dificuldades, das limitações, e agora a gente está caminhando para o que eu queria realmente chegar, que é o seguinte. Impensável, alguns anos atrás, alguém vir num ambiente como esse aqui que vocês estão promovendo para falar de surdez unilateral. Isso não existe. Uhum. Talvez esse aqui seja o único podcast voltado para pessoa com deficiência, falando de deficiência unilateral, que eu já tomei conhecimento. Uhum. Não posso afirmar 100%, porque pode ser que alguém tenha feito em algum momento, né? Mas eu desconheço. Eu tenho sido chamado para falar em alguns lugares de algumas situações referentes à deficiência, que isso não acontecia antes. Uhum. Recente, eu fui chamado para fazer parte de uma audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília para falar sobre uma lei que discute nesse momento se a diabetes tipo 1 é limitante ou não para ser caracterizada como deficiência. Ou seja, estão se discutindo, né? Tá levantando A questão da deficiência de forma geral mudou dos últimos 10 anos para cá com um peso muito grande. Então, perceba, eu acredito que nos próximos 10, 15 anos, a gente vai estar por aqui ainda, espero, a gente vai poder voltar aqui e falar assim, você lembra aquele primeiro podcast que nós falamos da questão da surdez unilateral? Pessoal, a estimativa é de 10 milhões de pessoas no Brasil com surdez unilateral. É muita gente. Segundo o IBGE, né? 10 milhões muito. É muita coisa. Pelo que eu estou entendendo aqui, o que é importante é a gente lutar por isso, né? Porque é subjetivo e pode cair na mão de um juiz que entenda que não é, mas a gente tem que lutar para mostrar aos juízes que é uma deficiência, né? E que é necessário ser aprovada essa lei. É por aí que você por aí. acha? E mesmo que não seja aprovado, isso não quer dizer que a luta terminou, né? Não, é exatamente isso. Uma coisa que eu falo sempre no meu... Eu tenho um programa semanal lá no canal do YouTube, que é muito legal, porque o pessoal interage, faz perguntas, e é bem bacana. Então, o que acontece? Nesse momento lá, nesse programa, eu deixo o pessoal bem à vontade para perguntar o que eles querem, né? A Dani já participou comigo uma vez. Uhum, bem legal. Eu vou convidar vocês duas para participar, com certeza. Ainda bem que eu vou ser convidada. Você vai dar uma... Olha, então tá bom. Vai. Ela não perde a Se a oportunidade. Globo descobre isso, ela muda de profissão na hora. Tá vendo? É um artista. Então, o que acontece? O pessoal pergunta muito isso. Eu tive meu acesso ao determinado benefício lá negado, estou desanimado, estou triste, estou isso. Eu falo, olha, você tem direito de ficar triste, desanimado, você tem direito de ficar decepcionado. Desistir, não. É isso aí. Desistir, não. Só para eu entender, assim, a lei da perda unilateral, ela segue essa regra da média quadritonal também? Não. Como Esse foi uma questão... Olha, interpretativa. Quando você me mandou aquele vídeo, eu falei, não, é isso.
Dani, você leu direito? Prestou atenção. Aí eu fui pegar nas entrelinhas ali, não é só isso. Não é. Nath, o que acontece? Essa lei foi proposta em 2015, né? Antes, inclusive, da Lei Brasileira de Inclusão. E, infelizmente, eu sou obrigado a falar isso porque eu construí o contraponto do veto. Né? Quando o veto veio, ele veio falando assim, estou vetando... Do ano passado. O veto veio explicando o seguinte, estou vetando por isso. O veto, na verdade, é a última etapa, porque acho que é até legal se explicar que foi um processo, foi para a Câmara, como foi? O veto era assim, foi na última etapa, no apagar das luzes do ano passado, a presidência vetou, né? E o que isso significa? E o que eles justificaram? O projeto de lei passou por todas as comissões que vocês possam imaginar, na Câmara e no Senado. Tramitou durante 7 anos. Ou seja, não foi uma coisa de supetão, né? Veio vindo, né? Audiências públicas, múltiplas audiências públicas, profissionais da área de saúde foram lá. Foi discutido, foi... Amplamente discutido. Teve uma audiência pública que foi um médico e falou assim, gente, vocês estão discutindo o quê? A OMS já reconhece isso, já. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Desse jeito. Pronto. Passou por todas as instâncias que precisavam passar. E aí, por último, passou na Câmara dos Deputados em 2 etapas, foram 2 votações. Tá certo? Desgastante. Até que se aprovou por unanimidade. No início de dezembro do ano passado. Quando veio o veto veio dizendo assim, tem um choque aqui, porque essa questão da frequência não deveria ter sido abordada, muito parecido com um papo que nós tivemos, que a Isa trouxe antes da gente começar aqui, em que ela tem completa razão de dizer que cada pessoa tem uma peculiaridade diferente de limitação auditiva, do que a minha limitação auditiva não vai nunca ser igual à limitação auditiva do meu coleguinha do lado aqui, nunca vai ser. Eu acho que nunca um ouvinte bilateral vai saber das limitações como o própria pessoa com a deficiência auditiva. Então, a pessoa, você que é a pessoa ideal para falar, né? Que você é advogado, conhece a lei e tem a própria... o lugar de fala é bem legal nesse momento. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o contraponto, né? Com muita dificuldade. E quem veta alega o quê? É isso que eu queria entender. Qual o porquê, entendeu? A alegação que veio para o público foi que, primeiro, houve uma confusão, alegação, né? Diz que houve uma confusão na questão da frequência, que não podia ser medido daquela forma, tinha que ser feito de outra forma, e apontou para a avaliação biopsicossocial, que realmente não tinha no texto, não tem no texto isso. Porque perceba... Quando a gente fala de veto, quem vetou foi o Bolsonaro. Foi a presidência da República. A presidência que tem esse poder de veto. Vetou. E agora... Perceba, não foi ele que fez isso. E aí aqui não tem nenhuma questão política. Não, zero política. Eu só quero entender em tese, assim, passou por tudo, e quando chegou na presidência da República, passou por um grupo técnico de avaliação disso também. Porque qual é a especialidade científica ou jurídica que a pessoa do presidente teria para vetar uma situação dessa? Nenhuma. Até porque eles levantam a bandeira da surdez, né? Pronto, exato. E aí, é meio incoerente. É bem incoerente. É por isso que eu tô tentando entender qual foi o fundamento desse veto. Porque então, o critério... Não estava mal escrita a lei. O critério é político, primeiro. O critério é político, tá? Segundo, é um problema... Vocês concordam comigo que é um problema você falar... apresentar um argumento em relação a uma lei dessa só do ponto de vista legal é um problema, no meu ponto de vista. Então não pode, teria que ter um critério científico ali também, médico, para que a coisa pudesse ficar melhor explicada. Eu fiz o contraponto
ajuda para as pessoas entenderem. Eu vou mandar para vocês depois completinho o que eu escrevi, para vocês entenderem melhor. Eu não vou lembrar nem dos argumentos do veto agora aqui, nem vou lembrar do que eu escrevi em contraponto. Mas, assim, bom vocês saberem que tem esse apelo político que é muito forte. Isso não é só para essa lei, tá, gente? É para todas as demais, né? E tem a questão do impacto financeiro, do impacto econômico que qualquer lei que mexa com previdência social hoje no Brasil vai ter. Que era o que a gente estava conversando ali fora, porque na minha cabeça o único argumento seria esse, mesmo assim pega, né? Não é um argumento sólido que faça passar esse veto. A ponto de ter o veto. Eu também acho. E aí, porque assim, tudo que é vetado, é importante a gente entender o porquê foi vetado e lutar em cima desses contrapontos, que foi o que você deve ter feito. Né? Um ponto importante aí para vocês entenderem, especialmente o pessoal que vai ouvir, é assim, gente, independente da questão legal, de termos uma legislação específica ou não, eu entendo que é bom termos uma legislação específica, sim, mas entendo que a Lei Brasileira de Inclusão também dá um lastro para todo mundo nesse sentido de buscar seu direito hoje, a qualquer momento. E posso dizer para vocês o seguinte, a justiça brasileira hoje, nesse momento, é muito mais sensível à questão da deficiência ou das deficiências do que era há 10 anos atrás, por várias razões. Mas só que tem um detalhe. Vou dar um exemplo. A Dani me falou assim, André, talvez se você usar um aparelho, vá te ajudar. Mas vamos fazer um teste? E aí eu vou na Isa. Aí a Isa vai lá, vai examinar, vai ver, vai pensar, não sei o que lá, blá, 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 blá. Se eu for... Olha o que eu vou perguntar para vocês aqui agora. Se eu andar aqui na rua, aqui no Flamengo, aqui virado aqui atrás, aqui, quantas lojas de aparelho auditivo eu vou encontrar? Várias lojas. Várias. Qual que eles vão querer me vender? Então, é importante assistir os outros podcasts. Pronto. Parei. Mas só pra, por isso a importância de ter um profissional especializado. Pronto, é isso que eu queria chegar. Olha só, gente. Eu tenho uma questão, eu tenho uma causa envolvendo pessoa com deficiência. Qual advogado que eu vou procurar? O que entende, né? Entende Nem de quê? Sempre, às vezes. O que entende sobre deficiência, o que entende sobre a lei, o que não tem. Olha, entendeu? Não tem, é exatamente isso. Não pode ser comercial, não pode ser qualquer um, porque a lei ainda não está definida. Não, o que ele está falando é o que a gente vive aqui, isso assim, é o que agora caiu uma ficha aqui assim, ó, aquela... É isso, o paciente que está ali, que está andando na rua, ele não sabe que o André é especialista em direito previdenciário, ele vai procurar. Pô, eu tenho um amigo meu que é advogado, vou falar com ele. Pronto. E atrapalha, né, André? Porque se ele perdeu, é como se fosse uma neve que vai virando uma avalanche. Olha só, vi ontem isso, tá? Ontem, uma pessoa me pediu ajuda para analisar o que tinha acontecido numa determinada situação de um processo judicial. Uma pessoa, no caso, ele era o interessado. Eu falei, cara, não posso fazer isso, mano. Você já tem um profissional cuidando da sua situação. E, ó, não posso fazer isso. Não, pelo amor de Deus, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu falei, cara, eu não posso fazer. O que eu posso fazer é dar uma estudada no que está lá e dizer para você assim, olha, tem aqui um erro comum ou tem um erro proposital. Isso eu consigo dizer. Não, beleza, então me diga. Fui olhar, né? Como eu não vou falar nomes aqui, então estou bem à vontade para falar o que aconteceu. Qual foi a confusão que o profissional lá do outro lado cometeu? Ele confundiu
deficiência com capacidade laborativa. É muito complicado. É o que acontece com a gente. O que ele discutiu no processo? Olha, esse cara tem que ter um benefício tal, porque a deficiência dele está dando a ele uma limitação de trabalho. O conceito de deficiência não se mistura com o conceito de incapacidade de trabalho e nenhuma outra incapacidade. Não, e aí, no direito, a gente discute o que está ali no processo. Ele bateu nessa tecla o tempo inteiro. Ou seja... Ó, não consegue trabalhar, não consegue trabalhar, não consegue trabalhar, não consegue trabalhar. Desculpa. Não vou dar o benefício, porque ele consegue trabalhar sim. O juiz perguntou, você consegue trabalhar? Sim. Pronto, acabou. Ué, eu consigo trabalhar, eu tenho uma deficiência. Okay? Então, ele estava voltado mais para a legislação trabalhista, né? Ele estava mais focado nessa... dizer se ele tinha capacidade de trabalho ou não, do que as barreiras que ele tinha enquanto uma pessoa Porque o próprio deficiente auditivo, ele não tem noção para expressar, né, as dificuldades dele, se não vai nas entrelinhas. Eu acho que eles têm sim. Eu acho que eles não têm espaço para falar isso. Eu acho que eles têm sim. Eu acho que tu tá num restaurante com ruído competitivo, com muitos falantes ao mesmo tempo, a pessoa não vai desenvolver uma conversa como uma pessoa que escuta dos dois lados, uma pessoa que está atravessando a rua, que tem uma buzina, um som de emergência, uma sirene, não vai saber de que lado está vindo. Eles têm sim a noção, eles sabem exatamente o que eles passam. Por isso que eu acho que nesses momentos assim que são discutidas essas leis, eu acho que tem que ouvir, né, a população, né, que tem essa deficiência, mais do que os médicos, porque a gente, como fonoaudióloga, a gente sabe, a literatura diz que tem dificuldade de processamento auditivo, tem dificuldade de localização sonora, mas e de fato, né, assim, o paciente que sabe o que ele passa, né, no dia a dia. Nath, você agora explicou, muito bem explicado, o mote, sabe o que é mote? Não. Mote é assim, um motivo de alguma coisa acontecer. Então, a gente chama de mote. O mote da Convenção Internacional da ONU de 2006. O mote é nada sobre nós sem nós. Exatamente, é exatamente o que eu acho. Não é possível você se sensibilizar. E aí, assim, a minha estratégia profissional hoje é essa. Porque explicar do ponto de vista legal, papel, letra fria... Exatamente. É difícil. Como é que o advogado vai colocar em palavras? Vou te explicar como é que bota em palavras. Vou te explicar. Sabe o que eu faço hoje? Eu faço uma entrevista com você, com a pessoa, e falo assim, me conta... A pergunta que eu faço é essa. Me conte a sua história com a sua deficiência. E gravo aqui. Na hora que eu vou fazer o papel, eu tenho que fazer o papel, eu coloco aquela história. Eu reproduzo aquela história. Ipsis literis. E assim, com o objetivo de sensibilizar, né? É a única modo que eu consigo hoje. Por quê? Porque se eu não fizer isso, se eu só botar o aspecto formal, ok? O aspecto objetivo... Isso todo mundo já sabe, está ali escrito já. Todo mundo já sabe. Então, se eu não contar a história... Você não vai nunca tentar entender, porque só consegue entender de fato, é isso que você acabou de falar, sobre deficiência, e aí esqueça incapacidades, quem tem ou quem é mãe de quem tem. Por que eu estou falando mãe de quem tem? Porque, infelizmente, 90% da população que tem alguma deficiência, criança e adolescente, os pais vão embora. Seja qualquer deficiência. É verdade. É impressionante. Você conversa com uma mãe atípica, por exemplo, que é mãe de autista, é uma conversa completamente diferente que você tem que ter com ela. Porque ela também vive a deficiência. Concorda comigo? Não? Concordo. Claro. Você conversa com uma mãe de Down... Ela está vivendo a deficiência na família, né? Porque na pele. Quando a gente fala, a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do próximo.
Você não consegue se colocar no lugar de uma pessoa se você não tiver deficiência. Você entende o que ela sente. Você pode ter a escuta, você vai entender. Mas sentir o que ela sente é muito difícil. Então, trazer essa história, né, trazer as palavras da pessoa é uma estratégia. Aí eu fiz, né, a pergunta antes e acho que vocês falaram, mas não responderam. Então, a perda unilateral na lei não é essa regra que utiliza, da média quadritonal. No final das contas, vocês chegaram a que conclusão? No texto que está lá como chama? Tritonal. Até 500.002? Não entra nem 3.000? Ai, agora não me lembro, preciso eu acho que é rever. 500.000 e 3.000. Depois a gente vai ver. Eu vou mandar para você. No episódio que tem lá da live que eu fiz com a Dani, tem exatamente essa discussão. Ah, legal. E ela explicando, olha só, por que é isso? Porque aqui vai pegar um pessoal vai pegar muito menos gente. Eu achei que poderia a lei só perda severa, profunda, unilateral. Não, já pega perda leve também. E faz diferença para o advogado o laudo médico, o laudo fonoaudiológico, porque assim, a impressão às vezes que eu tenho é que alguns pacientes chegam até... eu estou colocando a fala nossa aqui como fonoaudiólogo. A gente fala assim, olha, eu vou fazer um relatório para você um pouco mais embasado, cientificamente. Sabe o que eu percebo E muito? aí eles chegam e falam, não, o meu advogado me explicou que basta o relatório médico. E aí chega um relatório médico tão simplório que eu falo, então tá bom, então toma. Eu queria, acho que seria bacana, assim, a gente falar um pouco sobre isso e destrinchar a importância desses relatórios dos profissionais. Você queria falar? Queria. Assim, enquanto médica, né, quando o paciente chega pedindo um laudo, ele quer que você coloque, pelo menos, ele quer que você coloque tudo no laudo. Quer que coloque que tem que ser afastado de função, quer que coloque... Eu falo, olha, eu, enquanto médica, otorrinolaringologista, e não médica do trabalho, né? Apesar de ser médica do trabalho, não exerço, mas já fiz curso sobre isso, hoje eu não sou mais. E saber disso, eu coloco o laudo meu, que eu encontrei. Né? O que eu encontrei naquela audiometria, eu graduo, eu vejo ali no CID, qual o CID que esse paciente se encontra. Eu não posso dizer num laudo, por exemplo, que ele tem que ser enquadrado como pessoa com deficiência. Eu não posso dizer num laudo, por exemplo, que ele tem que ser afastado da função. Olha, você não pode trabalhar. Isso não cabe a mim. Então, cabe a mim fazer um laudo mais explicativo possível. E também não é um laudo de diagnóstico, né? Eu não preciso dar ali, eu preciso explicar como é que está em termos de função. Né? Então, é isso que eu tento fazer. Estou aprendendo muito com o André. Porque como a gente é da área da reabilitação, a gente consegue fazer um laudo mais voltado para o funcional. Eu tô dizendo você precisa assim, saber, né? para que o paciente precisa também. Sim, né? Ó, sim. atesto para os fins de... Então, é sempre importante você colocar ali, pelo menos explicar para a liberação de, sei lá... Isso varia, então você tem que ter, enquanto médico, os médicos morrem de medo de dar laudo, viu? Isso eu posso dizer. Por quê? Porque não sabe para onde esse laudo vai. Então, quando você for dar um laudo para os colegas médicos e fonoaudiólogos, você tem que se embasar, você tem que ter exames recentes. Canso de pegar paciente que quer laudo, quando foi sua última audiometria? Tem 2 anos. Falei, desculpa, mas eu preciso de uma atual, assim, de no mínimo 2, 3 meses, né? Então, você tem que tomar esses cuidados. Porque, assim, quando pega a perda em rampa e só dá um laudo, que eu digo assim, eu tô ponderando, eu sei que existe esse medo e é real o medo, porque tem muita, de repente pode... Não estou querendo nem levantar... pessoas, entre aspas, não tem a perda auditiva e que simula. Existem muitos simuladores que são pacientes normais e querem simular, né? Mas eu digo assim, uma perda em rampa em que um laudo só vai colocar lá a média tritonal, qual a importância de destrinchar esse funcional? Né? De repente, destrinchar a questão da inteligibilidade de fala, né? Da logoaudiometria, que são avaliações que podem ajudar muito os advogados a conquistarem essa jurisprudência aí que vocês estão batalhando, não?
É uma pergunta. Não sei Ela é se eu sensacional. estou falando besteira. Não, ao Vamos contrário. falar do laudo, então. Ao Me diz o que contrário. é importante para um laudo. Mas assim, a gente tem que dividir aqui qual o objetivo, né? Vamos Se é lá. previdenciário, o que é. Eu acho que quais assim, os para objetivos? ajudar, né? Vocês e os pacientes. Vamos lá. Bora. Você tá certíssima de novo. Você falou certinho aí. Tá? Tô até com medo. Não. Você vê como a gente precisa, né? É, falar vamos lá, sobre isso. Porque vamos até lá. às vezes a gente tem dúvida. É porque é um tema assim, esse tema que ela trouxe aqui agora é um tema realmente muito delicado. Por que é delicado? Porque é o seguinte, vocês precisam entender no meu mundo agora, tá? Eu vou tentar trazer vocês para o meu mundo, tá? Quando você fala laudo, para mim, você está falando de um documento de um especialista que vai colocar ali laudo. O que me interessa no laudo? Vou até anotar aqui. Identificação da pessoa, identificação básica da patologia, CID, assinatura e carimbo. E data. Acabou. Para mim, laudo é isso. Okay? Mas você precisa de um laudo que é diferente da patologia. Vamos falar de perda auditiva. Vamos supor, você tem uma perda auditiva moderada, severa, moderada por conta de uma otosclerose. Um laudo da patologia é eu dizer que você tem otosclerose. Outra coisa é eu dizer que você tem um laudo audiológico, que você tem uma perda moderada por conta da otosclerose. Faz diferença isso para você ou não? Não. Você percebe a diferença? Sim, percebo. Um relatório, talvez. Porque, por é diferente. exemplo, quando a gente vai dar limiares auditivos, você pode escrever assim, perdas auditivas, sei lá, de grau leve nas frequências graves e de grau severa profundo nas altas frequências, né? Nas frequências agudas, onde a média tritonal se encontra 30 dB, porém... Mas isso aí não tem laudo Mas- que não Sim, tem... mas eu digo assim, se você for complementar isso, faz total diferença. Porque se você for botar uma perda auditiva de grau leve a moderado, baseado na média tritonal, acaba com a existe- força do paciente buscar, não? Vou te explicar por quê, tá? Tenta sair um pouquinho lá da sua caixinha chamada fonoaudiologia. Só um pouquinho só. Isso Sai, que eu quero sai só um entender, pouquinho e tenta, assim, olhar para dentro da minha caixinha chamada direito, tá? Só um pouquinho. Daí a gente vai conectar. O que acontece? Laudo, para mim, então, foi o que eu acabei de falar, tá? Repete, então, que eu perdi dois, eu tô anotando. Identificação da do pessoa, paciente. identificação básica da patologia, CID, Carimbo. e assinatura e carimbo. Pronto! 99,9% das pessoas que chegam até mim chegam com isso aí. Isso para mim é um laudo e pronto, tá resolvido para mim. Deixa eu ver aqui esse laudo se tá bom. Pronto. Tá excelente. Pronto, laudo. Aí a pergunta que eu faço é sempre a seguinte: o que você quer com esse laudo? Eu quero aposentar. Vamos falar assim o que é mais comum. Eu quero aposentar. Beleza. Para vocês terem uma ideia, e essa discussão, essa conversa eu já tive com a Dani, inclusive, nós passamos acho que uma hora e meia falando isso por telefone. Dani, porque ela não entendia isso. Ela não sabia, não sabia. A definição, as definições de gradação da deficiência ou das limitações auditivas de uma pessoa na literatura médica é uma coisa. Gente, para entender isso, olha, eu falei, não, mas não pode. Nós batemos cabeça. E eu tentando, e eu percebi que ela estava falando assim, André, não é assim. Eu falei, eu sei, Dani, que não é. Só que eu estou trazendo você aqui para esse lado de cá, aqui agora, que legalmente fala o seguinte: só existem 3 graus, legalmente falando, que vão aferir a deficiência de uma pessoa: leve, moderado e grave.
Ponto final. Mas peraí, não tem profundo? Não tem. Não aí, tem como encaixar? Não tem. Nessa hora eu falei, eu não posso escrever isso num laudo, Olha porque aí, isso ó. não existe. Não Pronto. existe. Para aí. Lembra? Para. Eu não posso escrever, isso está fora, isso não está no Pronto. conselho de fono, isso tá, Pronto. não tem um argumento. Pronto. Só que aí tem um pulo do gato. Verdade. Tá? Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que existe uma coisa chamada laudo médico, que é isso que a gente está falando aqui agora, e existe uma outra coisa chamada laudo pericial. Tá. No laudo pericial, o perito médico Vai descrever isso. pode ser fonoaudiólogo, pode ser médico, pode ser dentista, pode ser o que vocês quiserem que ele seja. Tá? Evidente. Um perito fonoaudiólogo, ele vai ter, dentro da sua especialidade, condições técnicas e científicas para colocar determinadas coisas ali. Um perito médico otorrino vai ter outras, e aí uma coisa talvez se complete com a outra. Eu já usei peritos médicos que são otorrinos, sim. Já usei peritos médicos que são fonoaudiólogos. Por quê? Porque no meu mundo, nesse lado de cá, aí eu vou precisar que ele coloque lá tudo que ele puder colocar. Como diz um amigo meu, gastar tinta. Tudo que ele puder colocar isso, né? do ponto de vista científico, do ponto de vista da literatura médica, que embase a situação daquela pessoa para aquela finalidade. Entendi. Entendeu? Tá respondido. Porque ele precisa disso, né? No primeiro passo. E depois... Tá. Mas é isso, me lembro bem dessa conversa. E eu queria fazer uma pergunta, assim, rapidinho. Eu tenho um paciente que ele tá muito preocupado em emitir a carteira de... Motorista? Em renovar a carteira de motorista. Sim. Porque hoje ele é usuário de aparelho. Sim. E aí ele tá com muito medo que ele saia na carteira como deficiente auditivo e que ele tenha a obrigatoriedade de usar o aparelho auditivo. Isso existe? Sim, existe. Pode Então, assim, a partir do momento que nem óculos, né? Quando a gente sai como deficiente visual. Pode acontecer. E aí, isso, então, é legítimo. Pode acontecer. Entendi. E qualquer tipo de perda auditiva, ele tem direito de tirar a carteira de motorista dele. Porque chega, às vezes, alguns pacientes dizendo, eu fui negado. Eu falei, não, você não foi negado. Pode ser negado. Você foi negado, mas ele pode retornar recorrer, evidentemente. Recorrer, né? E falar assim, não, vocês estão com um critério aí que não é legal e que... Gente, fala, meu bem, fala o que você quer. Fala pra gente. Tem uns laudos para reembolsos de aparelhos nos planos de saúde. É esse tipo de laudo pericial que você diz? Não. Ela está perguntando, Andressa, né? É a nossa plateia. A gente está com uma plateia aqui de 100 pessoas. Nossa, vocês são maravilhosos. Algum paciente que tá com esse problema, né? Tá. Vamos... Que é constante. Pronto. Ela está entrando aqui num aspecto... Ela estava assim, desesperada. Estava agoniada, fazendo uma mímica ali. Jesus, eu não tinha entendido nada, mas tudo bem. Nenhum de nós conseguia entender o que ela estava falando. Renata estava quase dando uma cambalhota ali já. Renata, seu nome? Natália, perdão. Vamos lá. É um aspecto bem interessante que é a questão da saúde. Faz a pergunta dela, só para quem não escutou. Qual foi a pergunta dela? A pergunta dela é para reembolso de aparelhos auditivos, não é isso, Andressa? Um laudo específico. Que tipo de laudo? Vamos lá, vou refazer a pergunta. A pergunta da audiência é a seguinte: que tipo de laudo deve ser feito para o paciente que precisa usar um aparelho auditivo ou qualquer outra? E se ele tem direito? Boa. Acho que antes do laudo ele tem direito. Os planos de saúde negam quando eles ligam para o 0800 do plano e solicitam. Vamos lá. Eu queria muito entrar nesse aspecto. Foi muito legal. Vamos aproveitar essa deixa. Então percebam assim, dentro do meu mundo aqui, vou voltar para a história do meu mundo aqui, tá? Dentro do meu mundo a gente tem
algumas questões assim bem interessantes para discutirmos. Tem questões previdenciárias, que é aposentadoria, pensão por morte, entre outras coisas, tá? Que a gente pode abordar e tal. Tem a questão da educação, que é muito bacana de abordar, porque hoje é um problema sério, especialmente nas escolas particulares e públicas que não têm adaptação razoável para receber pessoas com deficiência de nenhuma natureza. Exatamente. Tá? A gente poderia fazer um podcast só para isso. Temos a questão da saúde, direito à saúde. Tá? Todos esses itens e muitos outros estão na Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Então, trazendo vocês novamente para cá, para essa caixinha, o que acontece? Direito à saúde é um direito muito exclusivo, muito bacana, dividido lá pela Lei Brasileira de Inclusão, que traz assim, exigências à saúde pública e à saúde privada que não existe para nenhum outro tipo de minoria. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, por exemplo, essa história de negar atendimento, qualquer tipo de atendimento, tá? De negar prótese, órtese ou qualquer equipamento para acesso, para acessibilidade da pessoa com deficiência, isso é imoral e ilegal e inconstitucional. Ponto. Respondi sua pergunta. Porque assim, se o SUS fornece aparelho auditivo, por que quando os pacientes ligam para o plano, a resposta é unânime? Não, é implante coclear, o implante coclear a gente paga, mas o aparelho auditivo não. A gente, por que não? Faz sentido, né? E aí fica por ali e isso me incomoda muito. É legal destacar o seguinte, né? Dependendo do contrato que a pessoa tem. Tem tipos de plano que realmente são planos mais simples que não vão dar esse direito à pessoa. Mas a maioria tem que fornecer. E aí, respondendo a Andressa, veja, um laudo para um direito previdenciário, uma aposentadoria, eu vejo ele, eu olho para um tipo de laudo específico. Esse laudo que você perguntou, para reembolso, ele pode ser feito, talvez, não há necessidade de ser feito por um perito, tá? Pode ser feito por um médico, por um fonoaudiólogo, mas assim, não pode ser só identificação da patologia e CID. Tem que ser uma coisa um pouco mais completa para que você tenha um argumento um pouco mais forte, né? Exato. É isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu atendo os pacientes lá no CETAC, que é um serviço aqui no Rio de Janeiro do público de referência para paciente com malformação crâniofacial, eu pego os pacientes com microtia unilateral. O que é a microtia? É uma malformação, né? Aquele paciente que nasce com o ouvido fechado, com a orelha mal formada. Pela lei, pelo SUS, e o outro ouvido normal, é uma surdez unilateral. Pelo SUS, esse paciente ele não tem direito a nenhum tipo de reabilitação. Então, ele não tem direito nenhuma a ser reabilitado por via óssea, que é o que a gente faria na rede particular, né? Então, o que eu tenho feito depois de aprender aqui, o que eu já estou brigando lá com esses meus pacientes? Eu faço um relatório médico. Cada dia o meu relatório está ficando melhor. Dizendo da deficiência do paciente. Peço uma audiometria com via aérea, com via óssea, GRADU, né? Coloco ali um exame de imagem quando o paciente tem, ou quando eu vejo necessidade de pedir, mostrando a malformação, ou seja, olha, realmente está aqui, né? Porque o óbvio precisa ser dito. Faço uma justificativa. Por que esse paciente precisa usar? Porque é uma criança, porque isso vai impactar o desenvolvimento. Aprendizagem. E na escola, questões sociais, questões emocionais. Tem um monte de criança que tem vergonha de ir para a sala de aula porque não entende o que a professora fala e isso impacta. E aí, eu mando procurar no CETAC, como é um serviço pelo SUS, né? Eu mando munido de tudo isso, peço para fazer os orçamentos às vezes, porque eu sei que a Defensoria Pública pede lá 3 orçamentos, e eu peço para começar a rodar. Então, vai para a Defensoria Pública, vai para o Ministério Público, e aí vai. Então, acho que é nessa linha. Então, é um laudo mais justificado, embasado. Toda vez que você se deparar com qualquer pessoa... Quanto tempo o paciente pode demorar para fazer esse trajeto e conquistar... A conseguir?
Ó, não tem como nem saber. Eu gosto dela que ela faz as perguntas mas mais assim, difíceis do mundo. Olha só. Criança é mais rápido. Vamos lá. Porque assim, eu tô pensando na prática pessoal. O paciente vai chegar, vai iniciar o teste do aparelho auditivo. Qual a informação? Olha, vai buscar os seus direitos, ponto. Ligou para o plano. Teve a negativa do plano. Eu já destrinchei o laudo, o otorrino já deu o laudo. Liga para o advogado e faz o quê? Qual o passo que ele tem que tomar e quanto tempo pode ser que isso seja Dure. a trajetória dele? Tá? Vale a pena ele investir do bolso e depois buscar o reembolso ou não, Isa? Pode ser um trajeto mais rápido? Então, vamos lá. Respondendo na ordem da pergunta. Bom, uma primeira situação que vocês precisam ter em mente é o seguinte: classificou. Vocês entenderam, hoje a gente conversou do conceito da pessoa com deficiência. Eu acho que esse conceito lá, vocês têm que andar com isso colado pertinho de vocês o tempo inteiro, para olhando aquilo ali. Será que esse cara aqui, essa situação, será que esse paciente enquadra nesse conceito? Beleza, enquadrei. Na sua mente. Qual a orientação que você vai dar para ele? Olha, eu entendo que você é uma pessoa com deficiência. Você pode colocar isso num laudo? Não. Por que você não pode? Porque você não é perita para poder afirmar isso. Tá? Mas é um entendimento seu. Diante disso, você pode adiantar para ele o seguinte: um processo judicial para a pessoa com deficiência tem tramitação especial. Tramitação diferenciada. É um dos direitos da pessoa com deficiência. Tá? Na prática, como é que funciona isso? Muda alguma coisa? Eu estou quase tendo que falar que não, mas... Deveria. Deveria. Mas, assim, de qualquer forma, existem instrumentos que a gente pode usar para antecipar decisões judiciais, que são as chamadas liminares. Né? Então, é comum a gente conseguir essas liminares, especialmente se tratando de criança, idoso, a gente consegue com mais facilidade. Ou então, pacientes que estão em situação de saúde crítica, isso daí. E aí, o que acontece? Duração disso, total, é muito difícil de falar, porque cada situação é diferente da outra, cada juiz é diferente do outro, é uma questão muito assim... É uma ciência humana que não tem como você dizer certas coisas. Porque se eu disser, eu estaria sendo leviano aqui agora. Mas você nos orienta a falar para o paciente: olha, procure os seus direitos e busque o reembolso. Busque o seu direito. O seu direito. Busque o seu direito. Tá. Mas é bom saber essa informação, né, do reembolso. Então, o paciente... Eu vou começar em... Não só do reembolso, Dani, mas também a pessoa não tem disponibilidade para comprar aquilo naquele momento. Ela vai buscar uma determinação judicial que obriga o plano de saúde a fornecer o aparelho. Pronto. Acabou. A gente vai entrar em outros buracos, né? Porque aí o plano vai falar: olha, eu só reembolso tal aparelho com custo tal, porque existe esse aparelho aqui. Aí vai ter que ter mais embasamento. Determinação judicial é assim. Se o juiz entender que aquela criança precisa daquele aparelho, aquela pessoa precisa daquele aparelho, não tem essa conversa aí, não. Que bom, mais não tem esse ponto papo. Eu positivo. tenho um paciente que ele ganhou pelo plano de saúde o aparelho, era uma criança, tinha 5 meses na época, e ele conseguiu, entrou com processo e conseguiu. Mas de um plano de saúde que não corriqueiramente reembolsa, né? O que eu observo é que às vezes o paciente acha que tem um plano e está resolvido o problema da vida, né? Mas eu falo assim, olha, vai depender do produto que esse paciente, do plano dele também. Então, o que você acha? Não sei se você vai poder me responder isso. Que o paciente tem que observar, do ponto de vista legal, antes de contratar uma assistência suplementar, aí um plano de saúde. Onde ele tem que ir no contrato para ele ter certeza? Olha, eu quero, por exemplo, quando eu fui ter meu filho, quando eu fui ter Lucas, quando eu casei, que eu fui contratar meu plano de saúde, eu fui ver as maternidades. Eu estou pensando nesse plano aqui, eu quero essa maternidade, quero essa. Fui ver no plano se esse plano contemplava essas maternidades. Transportando isso para o deficiente auditivo.
Ou, não sei, a família que vai mudar de... O que esse paciente tem que observar, assim? Eu entendo, e vou ser muito objetivo nesse aspecto. Falando para famílias que têm condição financeira de ter um plano de saúde, que a gente sabe que hoje é a minoria, é um ponto assim que traz para a sociedade brasileira assim, essa dificuldade com a questão da saúde, mas a gente sabe que é a minoria. Né? Essas pessoas, no meu ponto de vista, você já viu um contrato de plano de saúde? Nossa! Quantidade de coisa que tem? Nossa! Para confundir mesmo, né? Quer ver uma coisa? Ninguém lê, né? Você tem plano de saúde? Você tem plano de saúde? Você leu o contrato antes de assinar? Duvido. Eu li. Pronto. Mas exceção, tem anos. Exceção. Tem muitos anos. Exceção. Então, vamos lá. Ali dentro, tem situações que, se você ler, você não assina. Você não assina. Tá certo? Infelizmente, a gente vive numa sociedade da qual a gente faz parte que desconhece seus direitos. E aí, algumas situações acabam se sobrepondo sobre nós. O plano de saúde é uma delas. O que eu posso dizer para vocês é que essa hegemonia dos planos de saúde está caindo. Está caindo. Especialmente quando você busca um direito que eles dizem que você não tem, porque uma coisa é eu colocar no papel uma cláusula de cima para baixo, que a gente chama de leonina. Por que é leonina? Porque é um leão com uma formiga. Tá certo? O plano de saúde, em relação a mim, ele é um leão e eu sou uma formiga. E aí, o que rola? Quando eu vou para a justiça buscar um direito em relação a isso, ou se eu sei do meu direito, em muitas ocasiões eu nem preciso ir na justiça. Inês. Eu acho que só essa resposta aí vale a pena buscar. Tentar. Sempre vale, sempre vale. Eu já vi, olha, hoje o direito médico é uma área do direito que está muito, muito, muito em voga, porque tem se conseguido alterar situações judicialmente que 5, 10 anos atrás era impossível de se pensar. Eu não vou conseguir inverter isso, eu não vou conseguir trazer isso de volta, eu não vou conseguir... Eu teria vários exemplos para dar para vocês, mas eu acho que tem alguém querendo acabar com o nosso papo aqui. Olha, estamos demais aqui hoje, essa audiência, jura por Deus. Esse pessoal perturba a gente. Olha, eu tô aqui, eu não cheguei nem eu fiz aqui minhas anotações, que eu não perco a oportunidade, mas, gente, olha, as questões aqui, a gente acha que não chegou nem no não passamos ainda do segmento 2, acho que você vai ter que voltar um outro dia aí, André vai ter que voltar. Vambora. André, quando você volta? Bom, só chamar. Então, já deu tempo aqui mesmo? Tem certeza? Andressa. Acredito. Andressa, poxa, eu vou trancar você pra fora da próxima vez. Não, vamos fazer assim, como ele atrasou para chegar, tem que dar um desconto aí. Exatamente, eu não ia falar nada. Você se vira aí agora. Tá, então para finalizar, André, eu gostaria de primeiro agradecer muito. Dizer que é sempre uma reflexão estar aqui com você. Mas eu tô aqui, você tá falando e eu tô, assim... fazendo as minhas checagens mentais. Então, eu queria te agradecer muito, dizer que a gente está junto aí, estou sempre aprendendo muito contigo. Queria que você se despedisse, deixasse a sua mensagem, os seus contatos, o que você quiser fazer, tá? E depois as meninas também dão um tchau. Vou fazer. Eu queria só repetir o que eu falei no começo. Vocês, as três, né? Agora, no começo eu falei só para você, mas agora eu quero falar para as três, né? As três foram muito acolhedoras, muito carinhosas e, assim... foi muito gostoso passar esse tempo aqui com vocês. De verdade. A gente consegue, a essa altura da vida, depois de algumas coisas que a gente já viveu, a gente consegue avaliar com um pouco mais de critério, eu acho, né? Quando a gente está num ambiente que a gente é benquisto e quando não está, né? Quando a gente está num ambiente que a gente... que as pessoas querem de fato ouvir o que você tem pelo que você ao invés de querer você perto por aquilo que você tem, né? É diferente, bem diferente. Então, eu que agradeço a oportunidade, a chance que vocês me deram.
vocês podem ter certeza que muita gente vai nos ouvir. Hoje à noite eu tenho o meu programa semanal, eu vou fazer e vou falar que estive aqui, e na hora que esse episódio for ao ar, vocês podem ter certeza que eu vou divulgar e vou fazer com que bastante gente ouça, porque eu entendo que essa é uma oportunidade que vocês estão dando para muitas pessoas de todas as classes sociais entenderem um pouquinho que, não obstante a dificuldade que existe na vida, né, das dificuldades que existem na vida, existem também saídas para essas dificuldades, em muitos casos. Foi muito legal o que aconteceu aqui hoje, porque a gente teve 2 podcasts aqui, né? Um que aconteceu até a gente entrar nessa sala, que foi muito legal. Eu devia ter gravado. Foi tenso, foi assim, eu falei, caramba, ela vai me pegar, ela vai me bater hoje. Eu tô ferrado. Eu falei assim, caramba, que mulher doida é essa? Da onde saiu esse trem, rapaz? Dani não me avisou isso, eu achei que ia ser só com ela. Eu cheguei aqui, a Dani falou, as meninas. Diabo de menina é essa que tá vindo pra onde? Da onde, gente? Bom, enfim, então foi muito bacana o nosso pré-podcast, e aqui eu acho que a gente conseguiu uma sintonia que eu acho que isso foi muito legal, que vai poder trazer para a turma aí muita informação. Eu queria finalizar dizendo que a gente tem um canal no YouTube que é muito legal e que a gente fala de direito da pessoa com deficiência, só isso, não tem outro papo, numa linguagem informal, de uma forma muito simples, sem nenhum tipo de sofisticação ou linguagem mais complexa, para que todas as pessoas consigam entender. E uma página também no Instagram, onde a gente divulga coisas relativas ao direito da pessoa com deficiência, só isso também. Então, se alguém precisar falar com a gente, né, uma dúvida, algo mais complexo, chama ali, que a gente está sempre ligadinho. Muito obrigado, meninas. Muito obrigada. A gente que tem a agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou finalizar, quanto mais eu sei, menos sei. Acho que é isso aí. Olha. Entendeu? Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Algo do gênero. Isso aí. E eu agradeço por mim e pelos meus pacientes, porque esse é o motivo de eu estar aqui e de eu ser tão questionadora. Isso é bom. Vou dar uma informação para você. Antes de fazer fonoaudiologia com 20 anos, eu fiz 4 períodos de direito. Tá explicado. Tá explicado. Fui fazer estágio com direito tributário, tomei horror. Que ela me fala e falei, nunca sabia disso não, posso ser advogada. Porque eu não ia dar certo como advogada. E aí o meu lado, ou não, né? De repente, mas aí o meu lado mais doce me levou para fonoaudiologia. Você tá dizer que os advogados não são doces? Não são super doces. Olha isso, aqui, só, gente. O que eu ia falar para vocês é o seguinte. Verdade. O que eu ia falar para vocês é o seguinte. Contem comigo a hora que vocês precisarem. Eu conto. Na hora que vocês dúvida. tiverem alguém lá que tem alguma dúvida que vocês não consigam responder, me chamem. Com chamem certeza. que eu estou à disposição sempre de vocês. Obrigada. Com certeza, obrigada. Já tenho no WhatsApp direto aqui. Vou fazer o nosso brinde. Vamos brindar para finalizar A gente aqui? acaba brindando com... Aê, Muito bom. foi ótimo, gente.